Vamos ler no livro de João. Nous allons lire dans le livre de Jean, Capítulo 12, chapitre 12, versículo 3. verset 3. Então Maria tomou uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de bon prix, unit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Podeis assentar. Vous pouvez vous asseoir. Nós fomos convidados. Nous avons été invités. Imaginem comigo a cena. Donc imaginez avec moi la scène. Vocês souberam que Jesus hoje já está aqui, Vous avez su que Jésus aurait été ici aujourd'hui, nessa cidade de Poitiers. dans cette ville de Poitiers. E aí todo mundo se arrumou Donc tout le monde s'est préparé para vir à casa pour venir à la maison du Seigneur, para participar pour de participer uma ceia. de la scène. Nesta palavra, Dans cette parole, Jesus ele veio a esta família Jésus est venu dans cette esta famille, casa, à cette maison, que ele tinha costume de vir. qu'il avait l'habitude d'y Ele aller. gostava dessa Il família. aimait cette famille. Ele amava esta família. Il aimait cette famille. E nessa família Et dans cette famille, tinha Marta, il y avait Marthe, Marie e Lázaro. et Lazare. Vocês já ouviram falar? Vous avez déjà entendu Conhece parler, essa família? vous connaissez déjà cette famille. Parece uma família abençoada. Il paraît être une Que famille Jesus gosta bénie. de ir na casa Parce que deles. Jésus aime d'aller dans leur Jesus maison. gosta de ir na sua casa? Jésus aime d'aller dans leur maison. Eu espero que sim. J'espère que si. Quando ele chega lá, ele é bem recebido. Quand il arrive là-bas, il est bien reçu. Você dá o seu melhor. Vous donnez le meilleur. O título de hoje é Dê o seu melhor. Le titre d'aujourd'hui, c'est Donner son meilleur. É uma família íntima de C'est une Jesus. famille intime de Porque Jésus. quando ele vem várias vezes, o seu convidado Parce vem que quand il várias vient vezes, plusieurs fois volta várias dans la vezes maison, na il sua casa, retourne à chaque fois dans eu ta imagino maison. que é porque ele gosta. J'imagine c'est parce qu'il Porque aime. você quer ir numa casa, Quand tu vas aller dans você une não é bem maison où tu recebido, n'es pas bien você reçu, não quer voltar donc lá. tu ne veux plus retourner. Amém? Amen. Então nós podemos ver Donc nous que pouvons voir Jesus ele era acostumado que Jésus il avait a l'habitude ir nessa à casa, aller dans cette maison, na casa de Marta, dans la maison de Maria Marie e Lázaro. et Lazare. E nós sabemos Et também nous savons aussi que eles três, que les trois, esses três irmãos, ces trois pareciam frères uma et sœurs família linda, paraissaient une famille perfeita, jolie, parfaite, unida, unie, sem briga, sans conflit, sem sans problema. aucun problème. Mas quando nós vamos olhar de mais perto, Mais quand nous allons voir de plus é près, quando você começa a frequentar a casa de alguém. c'est quand tu commences à fréquenter la maison Parece de tudo quelqu'un. perfeito. Il paraît tout parfait. Mas daí você começa a voltar outras Tu vezes, commences à revenir de você temps en começa a temps et descobrir vous commencez à os découvrir problemas que tem les lá. problèmes qu'il y a. E esse amigo Et cet ami comum dessa família commun de cette famille se chamava Jesus. s'appelait Jésus. Então, a palavra do Senhor nos diz Donc la parole de Dieu nous dit, que quando foi anunciado c'est quand a été annoncé que Lázaro estava morto, que Lazare était mort, Jesus disse, nosso amigo Lázaro. Jésus a dit, notre ami Lazare. Que podemos imaginar Donc pour moi, on que pouvait Lázaro era imaginer um homem bom, que Lazare était un homme bien, era um homem un sincero, homme sincère, de bom negócio, bonne bom attitude, amigo. un bon ami. Porque para ser chamado por Parce que Jesus pour être appelé par Jésus amigo, não é para d'ami, qualquer um. ce n'était pas n'importe qui, pas Não é vrai? qualquer um que vamos dizer por aí, o fulano é meu amigo. C'est pas n'importe qui qu'on va dire que c'est mon importar com ami ele. et que tu vas t'occuper de lui. Então nessa família tinha Lázaro, Dans cette famille, il y avait bon, Lazare, um un bom bien, amigo, un bon a ami, qual Jesus gostava de se dans hospedar lequel ali Jésus quando aimait passava bien pela cidade de s'hospeder Betânia. là-bas. Mas também tinha Maria, Mais il y avait aussi Marie, uma das irmãs, une des sœurs, uma mulher calma, une femme qui était calme, tranquila, tranquille, uma mulher de valor, une femme de valeur, porque ela dava a devida importância a Jesus parce qu'elle donnait de l'importance à Jésus quando esse vinha na casa dela. quand il allait chez elle. Ela valorizava os seus ensinamentos. Elle valorisait ses enseignements. Mas também Maria era uma mulher sábia. Mais Marie aussi était une femme de sagesse.
Podemos dizer que a sua Nous sabedoria pouvons dire que sa connaissance, era porque ela não perdia as oportunidades c'est parce qu'elle ne perdait pas les opportunités quando vinha até ela. quand ils se rendaient jusqu'à elle. No caso, quando Jesus Dans vinha le na casa cas, dela, quand Jésus venait chez elle, ela deixava tudo elle laissait tout para ficar ouvindo os ensinamentos pour do Senhor. écouter les enseignements du Seigneur. Ela era também uma mulher Elle organizada. était aussi une femme organisée. Por que podemos pensar assim? Pourquoi nous pouvons penser ici? Porque ela sabia tempo de trabalhar, Parce qu'elle savait le temps de travail, tempo de fazer o que tinha para fazer le em temps de casa, faire les choses qu'elle va mas faire à la também tempo maison, de descansar. mais aussi le temps de se reposer. Porque senão nós ficamos muito Parce que cansados. sinon, nous Né? restons très Quando fatigués. chega a visita, Quand il y a une é que você quer visite, ir limpar? donc c'est là que tu vas aller nettoyer. Quando chega a visita, Quand il y a la visite é qui lá que arrive, você quer ir mudar o seu là c'est là que tu guarda-roupa, veux changer botar l'armoire de tudo no côté, chão, mettre tout par arrumar terre. tudo de novo. Não, né? Non, c'est pas ainsi. Porque a visita não é qualquer um. Parce que la visite, ce n'est pas n'importe Vocês hoje qui. vieram aqui Vous êtes aujourd'hui venus na ici, casa dessa dans família. la maison de cette Porque famille. somos todos Parce que irmãos nous sommes aqui. tous frères et sœurs. Tem Lázaro Il aqui. y a des Tem Lazare ici, Maria. il y a des Marie Mas ici, também tem Marta. mais aussi il y a des aqui. Marthes ici. E Marta, todo mundo já Et sabe. Marthe, tout le monde connaît. Mas quantas vezes Mais combien nós de fois passamos nous passons de Marta para Maria de Marthe pour Marie e de Maria para Marta? et de Marie pour Marthe? Às vezes ficamos brincando Parfois disso. nous jouons sur cela. Mas nós que aceitamos Mais Jesus, nous qui acceptons Jésus, nós temos que nous permanecer devons permanêtre em Maria. en pardon. Marie. Maria era uma mulher estressada, Marie était une femme stressée, irritada, tout le temps irritée, atribulada, attribulée, não sei se você vai conseguir, respondona, qui réclamait de tout, olha, murmuradora. qui murmurait énormément. Ai, Jesus. Só Jesus na casa. Era uma mulher atarefada, C'était une femme qui très travailleuse. de muitas tarefas para Faisait beaucoup cumprir, de tâches elle avait beaucoup de tâches à s'accomplir. de muitas Elle avait responsabilidades. beaucoup de responsabilités. Era uma mulher também frustrada, C'était une femme frustrée, decepcionada, déceptionnée, sentimento de desvalorização. sentiment de non valorisé, Sempre correndo e apressada. toujours en courant et en ayant en étant pressée. Porque quando vieram anunciar Parce que quand ils sont venus annoncer a Jesus que Lázaro havia morrido, à Jésus que Lazare était décédé, em vez dela esperar ele chegar até ela, au lieu qu'elle attende qu'il arrive jusqu'à elle, ela foi correndo lá no elle est partie en courant. Então era uma mulher que todo o tempo estava com pressa. C'était une femme qui était toujours pressée. Era também Elle était aussi uma mulher com a falta de fé, une femme avec le manque de la foi, duvidando mesmo qui doutait de Cristo. même de Christ. Mesmo Cristo frequentava Même- a casa dela, Même quand Christ fréquentait sa maison, ela sabia dos milagres que ele elle operava. savait des miracles qu'il faisait, Mas quando aconteceu com ela, mais quand c'est arrivé avec elle, ela duvidou. elle a douté. E nesse momento, Et en ce moment, eu sei que eu tenho pouco tempo, j'ai peu de temps, eu vou dizer para vocês je o vais vous seguinte. dire ainsi. Eu vou Je resumir vais résumer um pedaço do meu testemunho un peu de mon témoignage. e vou logo falar. J'irai directement parler Qualquer semelhança de quelconque é mera coincidência. c'est de la coïncidence. Não Oui. sei se você vai se enxergar em mim C'est pas vous ou allez me se já voir en está se moi, vendo na ou si vous marca. voyez déjà en Marthe. Mas qualquer semelhança, eu Mais il y digo aura bem, sûrement é de la mera similitude. coincidência. Tá bom? Mas escutam só, em qualquer Escutei. momento da sua vida, às vezes nós nos comportamos assim. En n'importe quel moment de notre vie, nous nous tenons ainsi. Por muitos anos eu vivia assim, dessa Pour beaucoup maneira, d'années, j'ai vécu ainsi, como Marta. comme Marthe. Parece para você talvez até mentira, Il paraît pour vous peut-être mensonge, mas eu vivia assim atribulada, mais je vivais ainsi, atribulée, tentando agradar todo en mundo, essayant de faire plaisir à tout le monde, tentando ser boazinha com todo en essayant mundo, d'être gentil avec tout le monde, suportando tudo que me pediu para fazer. supportant tout ce qu'on me demandait à faire.
Eu tinha muito tempo para muitas pessoas, J'avais beaucoup de temps pour plusieurs personnes, menos para minha família, mais pas de temps pour ma famille, menos para meus filhos. pas de temps pour mes enfants. E eu era serva de Deus. Et j'étais servante de Dieu, comme Marthe. É verdade. C'est vrai, mes frères et sœurs. Eu tinha tempo J'avais le temps para os amigos, pour les amis, mesmo que eu não sou de muitos amigos. même quand je ne suis pas Mas trop vejam d'amis, só, é les quando voyants. a pessoa lhe liga C'est meia-noite quand la personne t'appelle à minuit, e você sem pensar levanta et e sans vai correr réfléchir, acudir a tu pessoa. vas secourir la personne. Mas o seu filho Mais ton fils, está com febre em casa. il a la fièvre à la maison. Para mim, na minha cabeça, Pour estava moi, dans tudo ma bem. tête, tout allait bien. Não tinha nada errado. Il n'y avait comigo. aucun souci avec Eu moi. era serva de Deus. J'étais servante de Dieu, Eu orava, je priais, eu pregava, je prêchais, eu tinha programa na rádio. j'avais des programmations à la radio. Tinha 3 programas na J'avais rádio. 3 programmes à la Um radio. total de mais ou menos, Un total, eu acho que não lembro se era 5 ou 6 horas de programação 5 à 6 heures de programmation na semana. dans la semaine. Eu era serva de Deus, eu J'étais fazia servante obra, de Dieu, je faisais eu estava l'œuvre de Dieu. sempre envolvida na J'étais igreja, toujours enveloppée avec les œuvres de l'Église, mas de passagem pelos atos de Deus. mais de passage seulement par les attributs de Dieu. Sabe quando você tem aquela oração de 5 minutinhos? Vous savez, quand vous avez la petite prière de 5 Isso quando minutes, você se ajoelha, et né? ça quand tu Porque t'agenouilles. às vezes você já está deitado. Parce que parfois, tu es déjà couché, tu te demandes Jésus, merci, Abençoa mamãe, papai, et maman, beijinho, amém. papa, amen, et merci. Mais ou menos C'est assim. ici, à peu près. São nossos 5 minutinhos que a São gente dá 5 de minutos muito para Deus. Que nous Porque é considérons, o que sobra. que nous donnons à Dieu parce que c'est ce qui reste. Mas com tudo isso eu fui Mais avec tout cela, caindo numa espiral. j'ai commencé à tomber dans une spirale de dépression. E a coisa mais Et difícil la chose la plus difficile para nós que nos dizemos cristãos pour nous qui nous disons chrétiens é dizer que crente, est de dire que Non, les chrétiens dépression. ne rentrent pas en dépression. nós temos essa visão, Nous avons cette vision essa mal compreensão et cette mal compréhension de que crente não cai em de depressão. que les chrétiens ne tombent pas en dépression. E aí nós vamos no Facebook, Donc nous allons sur Facebook, nós vemos as pessoas se nous queixando, voyons les personnes qui réclament, vemos pessoas, servos de Deus, homens de Deus, que tiraram a própria nous vida. voyons que des servantes ou des servants de Dieu qui se sont enlevés la vie E nós dizemos, coitadinho dele. et nous disons, j'ai la peine pour eux. Mas nós não entendemos Mais nous ne comprenons pas que esta pessoa estava precisando de que ajuda. cette personne avait besoin d'aide. Eu sentia muito estresse Je sentais beaucoup de stress por querer fazer muita coisa pour vouloir faire beaucoup de choses e por querer muito fazer. et pour vouloir trop faire. Isso causava em mim um sentimento de J'avais un sentiment frustração, de frustration, de depressão. de Eu dépression. achava que ninguém estava vendo meu trabalho. Je croyais que personne ne voyait mon travail. Eu achava que eu não era reconhecida. Je croyais que je n'étais pas reconnue. E aquele trabalho que eu estava fazendo no início com amor, Et ce travail que je faisais au principe avec amour, no final já estava se tornando um fardo, à la fin, ça devenait déjà un fardeau, uma une obrigação. obligation. Aquela coisa, eu tenho que fazer Je aquilo dois faire cette por chose obrigação. par Igual obligation. você vem na igreja C'est comme si tu hoje viens à l'église por aujourd'hui obrigação, par obligation. mas você não está aqui. Mais tu n'es pas ici. Seu pensamento está lá fora. Ta pensée est A sua ailleurs. preocupação está Ta lá no trabalho, préoccupation, elle est au no seu travail, marido, sur ton na sua mari, esposa, sur ta femme, no seu filho, sur ou ton na fils, sua mãe. ou Mas sur ta você mère. está só aqui o corpo. Et il n'y a que Por ton corps ici, obrigação. par obligation. Passei a sentir uma revolta J'ai passé à être de révoltée ser mulher. d'être femme. Ai, meu Deus do céu, coitado de Jesus. Ah, j'ai de la peine pour Jésus. Porque mulher, nós Parce que temos femme, tanta obrigação. nous avons tellement d'obligations. Por ser mulher, nós temos Pour que être suportar. Nous devons Nós temos que ser supporter, forte, devons igual être osso, fortes para comme les os, suportar todos os pour supporter vendavais, toutes ser mãe, les tempêtes, ser être esposa, mère, être ser femme, enfermeira, être infirmière, ser professora, être professeur, ser femme de ménage, être femme de ménage. é tanta coisa c'est para tellement uma de mulher choses só. pour une femme. E
E eu passei a me sentir revoltada por J'ai ser passé mulher. à me révolter pour E a être une Eva femme. me pagou. Et Ève, elle m'a payé. Falei um bocado de coisa pra J'ai ela. parlé de un tas de choses. Nem sei se ela Je ouviu, sais même pas si elle a entendu. mas eu falei. Mais j'ai dit. Porque na situação que eu Parce tava, que dans la situation Era où a culpa dela, j'étais, né? et parfois je disais c'était sa já que ela faute. põe a culpa em alguém, eu Já também qu'elle met sei la a culpa culpabilité dela. sur quelqu'un, donc je disais que c'était sa faute. Pagou elle. a Eva também. E aí eu comecei a brigar com Deus. Donc j'ai commencé à être en conflit A avec Dieu, acusar ele à l'accuser da injustiça de Deus. de l'injustice de Dieu. Porque eu queria até ensinar a Deus Parce que je voulais de même como ele deveria enseigner trabalhar, à Jésus de la façon como qu'il ele devait deveria travailler, agir, de la façon qu'il segundo devait a agir minha dor. selon ma douleur. E pior, queridos, Et en pire, que eu passei a duvidar do poder de Deus j'ai passé à douter du pouvoir de Dieu quando eu perdi meu esposo. quand j'ai perdu mon mari. Talvez alguém ouviu falar, Parfois, peut-être des frères ont dû entendre mas cela, na aparência, mais dans l'apparence, ninguém viu nada. personne n'a rien vu. Assim, quando Marta, quando ela perdeu o Ainsi, irmão quand dela, Marthe, elle a Lázaro, perdu son frère Lazare, ela pergunta para Deus, elle demande à se tu Dieu, estivesse aqui, si tu quer étais dizer, ici, Jesus não estava na vida Jésus dela, n'était né? pas dans sa vie. Então eu também fiz a mesma Donc moi coisa, aussi, j'ai fait la même chose, perguntando para Deus, demandant à Dieu, será que ele não poderia est-ce qu'il n'aurait pas pu fazer eu passar por isso? me faire passer par cela? Quer dizer, sem sofrer Sans isso daí, sofrer. ele tem poder. Il a le pouvoir. Ele podia ter me isentado Il dessa aurait pu dor. m'exempter de cette douleur, Assim como foi lido da agora, né? comme ça a été dit No tout à l'heure. jardim do Getsemane. Quando Jesus diz, Quand Jésus dit, Deus, se tu quiseres, tu pode Dieu, fazer eu passar. si tu veux, tu pourras me faire passer, Para mim não ter que beber esse pour ne cálice. pas Mas être obligé de todavia, boire cette coupe, seja feita a tua mais que vontade. pour toujours soit faite ta volonté. E aí eu fiquei perguntando para Donc Deus. j'ai demandé à Eu Dieu, sou serva de Deus. je suis servante de Faço Dieu, a obra de Deus. je fais l'œuvre de Dieu, Levo a palavra de je Deus. prêche la E parole perdi o meu et esposo. j'ai perdu mon mari. Não parece estranho? Ça ne paraît pas étrange? Quando eu me deparei com tudo isso, Quand je me suis aperçue de tout ça, porque Jesus estava batendo na porta do meu coração. parce que Jésus il frappait à Eu la porte achei de que ele mon estava cœur, do lado de dentro da casa, je croyais qu'il était à l'intérieur de la mas maison, ele estava do lado de mais il fora. était à l'extérieur de la Mas maison. religiosamente, Mais religieusement, para mim ele estava dentro. pour moi, il était à l'intérieur. Ele vinha comer Il comigo, venait manger avec ele moi, estava na minha casa, il était chez moi, ele estava na minha vida. il était dans ma vie. E a última vez que eu ouvi ele bater, La dernière fois que j'ai entendu qu'il a frappé à ma porte, eu passei a dar importância, j'ai commencé à donner de l'importance, assim como Maria. ainsi comme Marie. Eu passei a ouvir os ensinamentos. J'ai passé à écouter les enseignements, Eu passei a fazer a vontade dele, à faire les volontés de Dieu, não me importando ne m'important pas com o que os outros iam pensar. avec ce que les autres allaient penser. Quando Maria quebrou ali Quand Marie, elle a cassé aquele vaso, Le para vase. deixar aquele unguento caro, qui est le nard du parfum très cher, para ungir os pés de pour, Jesus. pour oindre les pieds de Teve gente Jésus. lá por perto Il y a eu des personnes aux alentours. que falaram, Que para eu que vi. esse desperdício? Pourquoi gaspiller? Então as pessoas olhavam para mim Donc les e personnes me pensavam voyaient, assim, esse desperdício. Você poderia estar fazendo mais coisa. disaient, tu aurais pu être en Você train de poderia faire estar mais autre chose, investida. d'être plus investi. Mas eu não me importei com Mais je ne me isso. suis pas importée avec cela. Eu me importei em ouvir Jesus. Je me suis importée à E écouter tudo quanto ele Jésus. mandava Et fazer, tout ce qu'il me disait de faire, ainda que lá fora, même si à ninguém l'extérieur, entendia o que estava acontecendo. personne ne comprendrait, Por que ne eu comprenait fechava ce qu'il certas faisait. portas? Pourquoi il fermait certaines portes? Por que eu resolvi dizer muitos não? Pourquoi j'ai dit à beaucoup non? Porque eu passei a ser tratada por Jesus. Parce que j'ai commencé à être traitée par Jésus. Eu passei a ser tratada por profissionais. J'ai passé à être traitée par des E foi professionnels. quando descobriram Et c'est quand ils ont découvert toda a enfermidade que é. toute l'infirmité qu'il y a en moi. Ninguém sabe. Et Né? personne ne sait. Por isso estou abrindo hoje esse Et c'est pour testemunho. ça, aujourd'hui, j'ouvre ce témoignage avec vous. E hoje eu sou reconhecida Et aujourd'hui, je suis reconnue como handicapée. comme handicapée. Porque eu tenho problemas Parce que j'ai des soucis de saúde. de santé.
E foi necessário descer, chegar lá no fundo do Et poço ça a été nécessaire pour que je puisse descendre jusqu'au fond du puits, para começar a subir de pour novo. commencer à monter encore une Bater fois, o pé e subir. frapper du pied et monter. E dizer, Senhor, hoje eu posso entender de alguém Et dire aujourd'hui, je peux quando ela está passando por um momento je peux difícil. comprendre quand quelqu'un passe par des moments difficiles. Quando alguém está enfrentando a maior batalha Quand da vida quelqu'un passe dela. par les plus grandes batailles dans sa vie, Eu posso entender. je peux la comprendre aujourd'hui. Porque eu passei por Parce isso. que je suis passée par les mêmes De moments doença de maladie espiritual, spirituellement, doença mental, maladie Émotionnelle. mentale, émotionnelle e familiar. et familiale. Aí os profissionais começaram a Donc les tratar. professionnels E ont foi commencé à traiter de difícil moi. para mim, queridos, Ça a été difficile, mes bien-aimés, aceitar essa palavra à handicap accepter ce mot handicap escrito no papel. écrit sur un morceau de feuille. Então eu larguei tudo. Donc j'ai tout laissé. Ministério, Ministère, fiquei só entre eu e je Jesus. suis restée seulement entre Jésus et moi. Talvez para você, Peut-être pour vous, só estar na casa do Senhor é bom. rien que d'être dans la maison Você du vai lá, Dieu, liga Dieu com c'est a bien. bateria, Tu allumes la batterie, puis voilà, carrega a sua bateria tu aqui, charges ta e batterie você vai ici, embora. tu t'en vas. Chega lá na sua casa, Arrivé à la maison, você esqueceu tudo. tu as tout oublié. E você recomeça tudo E tu como recommences. a Marta. Tu recommences tout comme Marthe. É necessário que a semana Et il termine est nécessaire que para la você semaine voltar se aqui finisse de novo pour que para se carregar. reviennes ici pour te recharger de la parole de Dieu. Mas quando nós Mais comme nous deixamos Jesus entrar na nossa vida, laissons Jésus rentrer dans entrar na notre nossa vie, casa, dans notre aonde maison, quer que você vá, où que tu ailles, Ele está com il est você. avec toi. Ele está do seu lado. Il est de ton Ele côté. está te ouvindo. Il t'écoute. Aonde quer que você Où esteja. que tu sois. Como o pastor Israel Comme le falou, pasteur Israël a no dit, trabalho dele, au ele travail, canta, il chante. porque ele sabe Parce qu'il que sait Jesus está com que ele. Jésus est avec Assim lui. eu digo para você De la même hoje, façon, je vous dis Jesus ele aujourd'hui, não está pregado aqui. Jésus n'est pas Ele tem que cloîtré estar ici. dentro do Il seu doit être dans ton coração. cœur. Para onde você Par for, où tu ailles, a situação que você la estiver situation vivendo, que tu dois, que você tu passes, sabe que pode chamar por tu ele. sais que Você tu sabe peux que pode l'appeler. se entregar a Tu ele. peux te rendre à lui. E quando eu entendi tudo isso Et quand daí, j'ai compris tout cela, eu passei a fazer a vontade de Jesus. j'ai passé à faire la volonté de Jésus. Aquilo que eu ouvia me dizer, Tout ce que j'entendais, il me disait, eu não volto para você nunca mais. je ne retourne plus pour toi, plus jamais. Eu me torno mendigo na Guiana Je Francesa. deviens mendiant à la Forte Guyane essa palavra, française. né? Forte cette A parole. própria pessoa se amaldiçoando. La praticamente. propre personne qui se maudit. Dizendo, eu posso virar um Il mendigo dit, na Guiana je vais Francesa. devenir un mendiant à Mas la eu Guyane não volto française, mais para você. mais je ne retourne plus pour toi. Mas eu me agarrei naquele Mais je me que suis, pode. je me suis prise à celui qui tout peut faire. Eu me lancei aos pés Je me dele. suis lancée à ses pieds E eu comecei a derramar o melhor de et mim. j'ai commencé à verser le meilleur Sem de moi, mentira, sans sem mensonge, hipocrisia, sans hypocrisie, sem véu, sans aucun sem voile, escamas. sans aucune caille. E passei a ceiar com o Et Senhor. j'ai passé à Porque souper ceiar avec é le Seigneur. jantar com o Senhor. Parce que souper, c'est déjà faire la Sainte Seine avec le Seigneur. Ça veut dire dîner en français. Seine, c'est dîner bibliquement. Dei a maior oferta de amor. J'ai donné la plus grande offrande d'amour. E essa semana foi Et maravilhosa. cette semaine, elle a été merveilleuse. Quando eu participei Quand j'ai participé da leitura, de la do lecture, ensinamento de de Deus, l'enseignement de Dieu, da célula, de la cellule, que a maior oferta de fé c'est la plus grande offrande de foi. é dar o seu melhor para C'est de você. donner son meilleur à Quando Jésus. você está se arrumando em casa, Quand tu para t'habilles vir chez para toi cá, você está dando o seu pour melhor. venir ici, tu te donnes du meilleur. Parce que tu veux venir Mas não joli. venha para o irmão, Mais ne viens pas não pour un venha para frère, os pastores, pour les venha pasteurs. para Jesus. Viens pour Jésus. E quando você chegar Et aqui, quand tu arrives ici, dê o seu melhor donne ton louvor, meilleur, dê ta o seu meilleure melhor louange, glória a Deus, ta meilleure gloire à dê o Dieu, seu melhor aleluia. ta meilleure Se alléluia. entregue Il faut completamente. se donner, Porque se rendre você à veio Dieu. participar Parce que tu es venu ici da pour participer de la aonde scène Jesus está aqui te où esperando. Jésus il est ici en train de t'attendre, Do que o Senhor descobrir de que le Seigneur il puisse découvrir que você vive em pé de guerra que entre tu Marta e vis entre Maria. guerres comme Marie et Marthe. Marta reclamando da Maria. Marthe qui réclamait de E a Marie Maria nem aí para
Et ela Marie, só queria saber de Jesus, né? elle voulait seulement savoir de Jésus. Queridos, nessa Mais bien aimés, manhã, en vamos ce matin, nous allons réfléchir na sua vida, assim como eu fiz. dans ta vie comme je Quais são as fais. prioridades da Quelles tua sont les vida? priorités dans ta vie? É só o marido a prioridade? C'est juste un mari la priorité? É só o trabalho a C'est prioridade? que le travail la priorité? É só os estudos? C'est que les études la priorité? Reflita você hoje. Réfléchissez-vous aujourd'hui. Diante aqui, Jesus está aqui. Devant E ele Jésus, te il est ici. pergunta, Et il quais te são as demande prioridades quelles da sont sua tes vida? priorités dans ta vie. Só ganhar dinheiro? Seulement gagner de l'argent? Também pergunte para você mesmo. Mais demandez-vous aussi Quanto tempo você dedica a Deus? combien de temps dédies-tu à Jésus? É aqueles 5 minutinhos na hora de deitar, na hora de dormir? Est-ce que c'est les 5 minutes quand tu vas te coucher, l'heure de Ou dormir? só, eu vou dizer, 1 minuto. Ou seulement une Quando minute você acorda e diz, quand tu te réveilles le matin et tu dis merci Jésus. pronto, já foi a Et oração. c'est fini la prière. Também eu gostaria de perguntar, J'aimerais aussi vous demander, porque isso mudou minha vida. parce que ceci a Até changé meu ma modo vie. de falar não é Même ma mais. façon de parler n'est plus comme avant. Porque Deus tirou de dentro de mim Parce que Dieu a enlevé de l'intérieur de moi algo que só as mulheres possuem. quelque chose que seulement les femmes elles possèdent. Eu não posso mais reproduzir. Je ne plus produire. Mas parece que com isso foi toda a Eva Mais avec junto ceci, com ela. tout, on aurait dit que Ève est partie avec aussi. E hoje eu posso dizer, Et aujourd'hui, je peux dire, eu tenho um autocontrole j'ai un autocontrôle de moi-même para não ser como Marta, pour ne pas être comme Marthe, para não ter as mesmas características pour ne pas avoir les mêmes caractéristiques de Marta. de Marthe. Se pergunte também, Demandez-vous aussi, que mulher ou que pessoa sou eu? quel genre de personne es-tu? Como nós lemos, ainda foi essa semana, Como né? nous avons Provérbios, a cette mulher semaine madura, dans Proverbes, bichosa. Provérbios 21, parece. Proverbe 21, O 9, mas parece são 2 vezes que aparece, né? Eu não me lembro bem. Mas, querido, ma bien-aimée, eu quero que você lembre de uma je coisa. veux que vous vous rappelez, Lembra que também nós lemos a história de Caim e Abel? vous vous rappelez aussi que nous avons lu l'histoire de Caïn et Abel. Saiba que Deus se interessa mais na sua pessoa Sachez que Dieu s'intéresse plus sur ta personne do que no serviço que você presta. que du service que tu lui Porque rends. nós queremos ser agradável Parce que nous voulons être para nós e para adorables os homens. pour nous et pour les hommes. Mas para Deus, Mais pour está Dieu, muito longe disso. c'est très loin de cela. Nós precisamos aprender a dedicar tempo, Nous devons apprendre à donner du temps en consagração, consacration, atenção, attention, louvor, en louange, en adoração adoration e oração. et en priant. Porque essa é a chave da vitória. Parce que c'est la clé de la victoire. Eu dizia para os irmãos na sexta-feira, Je disais aux frères vendredi, a oração la prière, é ela que faz com que o Espírito Santo c'est elle qui fait comme vá le convencer o homem Saint-Esprit à do seu convaincre pecado. l'homme de son péché. Não é as nossas forças, Ce ne sont pas nos forces, não são nossos meios, ce ne sont pas nos moyens, não são a nossa beleza, ce n'est pas notre beauté, a nossa notre inteligência, o intelligence, nosso dinheiro, notre argent que convence o ser qui humano va convaincre do seu l'être humain pecado. de son péché. É o Espírito Santo de Deus C'est le Saint-Esprit que de vai Dieu lá qui e va trabalha na et qui cabeça travaille dele, dans la no tête de coração chacun, dans le dele, cœur e de cette convence personne, ele et qui va a le fazer convaincre à faire até o que ele não quer. même ce qu'il ne veut pas. Hoje ele não está aqui. Aujourd'hui, il n'est pas ici, mon mari. Ele está se sentindo mal em casa. Il n'est pas très bien. il est Mas à la hoje eu maison. posso dizer, eu estou Mas na hoje eu casa vou do dizer, Senhor. je suis dans la maison com a du minha Seigneur, família. avec ma Por famille, completo. par complet. Eu não precisei fazer do meu jeito. Je n'ai pas eu besoin de faire de Foi ma Deus façon. que fez para mim. C'est Dieu qui a fait pour moi. Amém? Amen. Lembre-se também, queridos, Il faut se rappeler aussi, mes bien-aimés, que são os gentios que são assim. que c'est les gentils qui sont ainsi, Como Marta. comme Marthe, Que nós lemos em Mateus que nous avons lu 6:32, dans Matthieu 6,32, que diz que nós devemos primeiro buscar que nous devons d'abord chercher o reino de Deus le royaume de e Dieu a sua justiça.
sa justice. E as demais coisas Et les autres choses serão vous acrescentadas. seront Então hoje remis. você está aqui. Donc aujourd'hui, tu es ici. Jesus está aqui no nosso Jésus, meio. il est ici parmi nous. Você está aqui na casa do Senhor. Tu es ici dans la maison Com du Seigneur seus irmãos. avec tes No frères. momento onde você vai se alegrar. Au moment où tu vas te Onde você vai réjouir, lembrar que Jesus já passou por tudo isso. tu vas te rappeler que Jésus est déjà passé par tout cela Para te dar vitória pour te hoje. donner la victoire aujourd'hui. Nós não vemos só uma vez no mês Nous venons pas qu'une seule fois dans le sentar mois, à mesa com o Senhor. s'asseoir à table É avec le Seigneur. todos os dias. C'est tous les jours. Porque nós não sabemos Parce que nous ne savons pas o dia que Ele vem nos le buscar. jour où il viendra nous E chercher. nós temos que estar Et preparados. nous devons être préparés. Nós temos que estar aptos Nous devons être aptes para subir com o Senhor. pour monter avec Jésus. Pode ser coletivo, Ça peut être collectif, mas hoje pode ser a última mais ceia. aujourd'hui ça peut être la dernière scène. Pode ser o último Ça jantar. peut être la Que você vai dernière souper participar que tu com participeras alguém da sua avec família, quelqu'un de ta famille, com alguém que você ama. avec quelqu'un que tu E aimes. amanhã talvez perder. Et demain peut-être tu la E você vai perdras se culpando. et tu vas te Porque você culpabiliser não deu o seu parce melhor. que tu n'as pas donné de ton Você não meilleur. preparou a melhor Tu comida. n'as préparé le meilleur Que repas. você não perdoou o que ele te Tu fez. n'as pas Que você não pardonné. deu aquele último abraço. Tu l'as pas embrassé une Aleluia. dernière fois. Nós temos visto esse ano de pandemia Nous voyons dans cette année de pandémie que as coisas estão que aceleradas. les choses s'accélèrent. Que hoje você está sem o vírus. Aujourd'hui, tu es E sans amanhã de virus. repente pega. Et demain, E subitement, tu uma l'auras. semana já se Et foi. une semaine après, tu t'en vas. 2 jours. Será que você está preparado? Est-ce que tu es préparé? Você se preparou para vir para a ceia. Tu t'es préparé pour venir à la Mas Sainte você Seine. está preparado Est-ce que tu es para a préparé grande pour ceia? la grande scène? Pare e pense hoje. Arrêtez-vous et pensez à cela. Nosso Jesus, Notre Jésus, ele passou por tudo isso. il est passé par tout cela. Ele morreu. Il est mort Porque ele se doou. parce qu'il s'est Ele donné. se deu C'est por amor dédié par amour para nos dar a chave da vitória. pour nous donner la clé de la victoire. Ele não foi buscar qualquer coisa. Il n'a pas été chercher Ele n'importe venceu a quoi. morte Il a vaincu la para mort nos dar pour nous donner a chave da vitória. la clé de la victoire. Amados, Mes bien-aimés, não pegue isso ne como prenez pas simples ceci comme momento un simple moment de comer um pedaço de de pão, manger un morceau de de pain, beber um suco de uva. de boire un jus de raisin. É sério. C'est sérieux. Quando você voltar para casa, Quand tu retourneras chez toi, reflita nisso. réfléchis sur Será que eu não cela. estou andando muito atribulada? Est-ce que je ne suis pas trop en Ocupada tribulation, demais. occupée beaucoup? Será que eu não estou dando atenção demais Est-ce que je ne donne pas beaucoup àquilo d'attention que de não plus tem à ce qui n'a importância? pas d'importance? Será que eu estou dando Est-ce que je o meu donne melhor para de Jesus? mon meilleur à Jésus? É igual a oferta. C'est comme l'offrande. Nós gostamos de dar o restinho, Nous aimons bien as les moedinhas, petites pièces, os 5 les minutinhos. 5 minutes. O muito obrigado, Avec Senhor. les grands merci, Seigneur. Mas podemos refletir Mais hoje nous pouvons réfléchir aujourd'hui que Jesus está aqui que Jésus il est ici. e Ele quer que você se entregue Il veut que tu te rendes à lui totalmente a Ele totalement à para lui dar o seu melhor pour que para tu Ele. puisses donner ton meilleur de toi à lui. Amém? Amen. Eu agradeço essa Et je vida maravilhosa. remercie